Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso quarto vídeo da série sobre globalização e integração regional. E nesse vídeo nós falaremos sobre integração regional. Até agora a gente estava falando especificamente de globalização, agora a gente vai começar a falar da segunda parte do título das aulas, que é a integração regional. E essa parte da integração regional é importante e interessante, porque algumas pessoas veem a integração regional como uma reação contra a globalização e outras pessoas veem como o primeiro passo para a globalização. Vamos entender o porquê dessas visões diferentes. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é, sobre as concepções de integração regional, o que isso significa, e a gente vai trabalhar um exemplo prático, que é o exemplo que nós vivemos, que é o Mercosul. Então, quando a gente vai falar de integração regional, a gente está falando de um processo ligado ao capitalismo globalizado. Então, esse capitalismo globalizado, esse capitalismo que não respeita muito fronteiras nacionais, fronteiras locais, esse capitalismo que integra diferentes regiões do mundo, ele tem como uma de suas consequências a integração regional. A integração regional, ela pode ser encarada, então, como um mecanismo que ajuda o capitalismo a se desenvolver nesse objetivo de alcançar um livre mercado, uma livre concorrência, ausência de barreiras alfandegárias e por aí vai. Então, ao longo do século XX, surgiram uma série de blocos econômicos, isso ao longo do século XX, mas dá para dizer, vocês vão ver que eu vou citar exemplos até do século XIX, assim, que o século XIX foi uma coisa muito exceção, assim, esse bloco que surgiu no século XIX e depois virou um país, né, se tornou um país, eu vou citar, mas ao longo do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, surgiram uma série de blocos econômicos e alguns deles se consolidaram de forma muito importante no final do século XX e continuam sendo muito importantes ainda hoje. E a constituição desses blocos levou a uma nova forma ou a novas formas dos países se integrarem. Então a integração entre países se constitui de uma maneira diferente a partir do processo de formação desses blocos. E uma das consequências importantes da integração regional, né, da formação dos blocos econômicos, melhor dizendo, é que esse diálogo econômico implica uma integração política. Então, para que os países consigam compartilhar uma economia comum, em muitos casos eles precisam também fazer com que suas políticas, as suas legislações também se integrem. É muito difícil você ter países com legislações muito diferentes que consigam integrar suas economias. Então esses países eles precisam integrar, além das economias, também integrar suas ações, seu modo de pensar, seu modo de agir. Então é necessário haver uma integração para além da economia. O objetivo desses blocos é o crescimento econômico e a melhoria de vida das pessoas. Sempre. O objetivo das medidas que a gente está estudando ao longo da globalização, o objetivo vai ser sempre o crescimento econômico e a melhoria de vida das pessoas. Dá certo? Vamos analisar alguns casos para ver se dá certo. Mas o objetivo sempre é esse, é fazer com que esses países integrados desenvolvam-se juntos, façam suas economias crescerem juntas, melhorem o padrão de vida de suas respectivas populações. Só que esse processo de integração regional, ele enfrenta dificuldades, né? Ele não é perfeito, ele não é simples e ele não vai dar certo pela simples intenção de que dê certo. Ele vai enfrentar uma série de dificuldades que podem ou não ser superadas, depende de como esses blocos vão se articular. Por exemplo, uma dificuldade muito comum quando a gente fala de integração regional, quando a gente fala de blocos econômicos, é unir no mesmo bloco economias muito distintas. Se a gente pensar no Mercosul, vamos pensar, por exemplo, o Mercosul tem o Brasil e o Paraguai. São economias de ordens diferentes, de tamanhos diferentes, com prioridades diferentes, com desenvolvimentos diferentes. É muito difícil integrar essas economias, mas é um desafio que se coloca. Quando a gente pensa, por exemplo, na União Europeia, integrar a economia da Alemanha, país mais desenvolvido da Europa, uma das maiores economias do mundo, e integrar essa economia com a Grécia, uma economia fraca, uma economia que nos últimos anos passou por crises muito graves e que tem um processo de construção e de desenvolvimento completamente diferente do da Alemanha. Como integrar essas economias tão distintas? Isso é uma dificuldade colocada para os blocos econômicos. Outra dificuldade, como é que você faz para que num bloco que tenha países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, que os subdesenvolvidos não percam espaço? Como é que você vai fazer para que produtos de países dentro de um mesmo bloco econômico, que aliás, para que
produtos de um país mais desenvolvido não acabem com a economia do país menos desenvolvido dentro de um bloco econômico. Como é que você faz para que, de novo o exemplo da Europa, como é que você faz para produtos da indústria inglesa não destroçarem produtos da indústria turca, por exemplo? Como que se dá esse processo de integração? Então, é um desafio que se coloca. Como integrar sem prejudicar os países mais fracos? Outro problema, podem haver impactos perversos para as populações mais vulneráveis. Como é que, se o processo não for bem construído, dentro de um bloco, você pode ter uma concentração de renda, um processo de concentração de renda, tirando essa renda dos países mais fracos, né, dos países subdesenvolvidos, e concentrando essa renda nos países mais desenvolvidos, fazendo com que a população mais pobre dos países subdesenvolvidos fique ainda mais pobre, fique ainda mais vulnerável. Como é que você faz para que esse processo não aconteça? Para que essa integração não gere uma concentração de renda ainda maior? Não em nível nacional, mas em nível de bloco. Então, percebem que são problemas colocados e que os países têm que lidar com eles. Então, blocos como a União Europeia, como o Mercosul, têm essas questões colocadas e tentam lidar com essas questões, cada um à sua maneira, tentando evitar esse tipo de problema. Se estão tendo sucesso ou não, deixo para vocês analisarem. Mas são problemas que estão colocados, que os países integrantes desses blocos têm ciência desses problemas e eles tentam agir de modo a diminuir ou a evitar esses problemas, ou a superar esses problemas. Então, quando a gente fala de formação de blocos econômicos, como é o Mercosul, como é a União Europeia, e cada um com funções e com formações e objetivos diferentes, então a gente tem o Mercosul, a gente tem a União Europeia, que são os dois principais, mas a gente tem o NAFTA na América do Norte, a gente, enfim, tem vários blocos ao redor do mundo. Esses blocos, eles são uma importante modalidade de organização do sistema internacional. Então, hoje, para além dos estados nacionais, os blocos econômicos, eles são atores importantes na economia internacional. Então, hoje, além de se negociar com países, você precisa negociar com blocos. O exemplo mais marcante disso é a União Europeia hoje. Em geral, quando você vai negociar com um país da Europa, você não está negociando com um país da Europa, você está negociando com a União Europeia. Você está negociando com um bloco de países. E esse bloco de países tende a se fortalecer quando negocia unido. Então hoje isso é um dado importante da economia internacional e que tem implicações políticas. Então, os blocos, eles ocupam um espaço muito importante, um espaço muito decisivo na organização da economia, da política e da sociedade internacional nos dias de hoje. Algo que não existia antes. Antes era impensável você ter essa dinâmica. É uma dinâmica que se constrói ao longo do século XX, essa dinâmica dos blocos econômicos, e que hoje é uma realidade dada, é uma realidade consolidada. Apesar de que hoje em dia existem muitos movimentos, muitas correntes de pensamento, principalmente grupos nacionalistas, no caso da Europa, por exemplo, que criticam esses blocos econômicos, que defendem a saída dos países dos blocos econômicos. A gente tem o caso recente da Inglaterra, que saiu da União Europeia, por conta de um movimento conservador nacionalista, que a gente viu nos vídeos anteriores, né, de movimentos conservadores e nacionalistas que acreditam que o país, dentro do bloco, ele vai perder sua identidade, vai perder sua autonomia, vai perder os seus valores. Então, num dado momento, a população da Inglaterra achou que a União Europeia estava sendo prejudicial para os ingleses, que os ingleses estavam perdendo a sua autonomia, estavam perdendo a sua identidade e acharam melhor sair. Mas mesmo antes do processo de saída da Inglaterra da União Europeia se concluir, a maior parte dos ingleses percebeu que não foi a melhor decisão. Então, muitos ingleses que votaram pela saída da Inglaterra da União Europeia, o Brexit, que é British Exit, né, saída da Grã-Bretanha, Brexit. Então eles votaram, a maioria das pessoas que votou pelo Brexit se arrependeu de ter votado pela saída da Inglaterra da União Europeia. Mas enfim, então a gente tem por mais que você tenha hoje vários movimentos contrários à formação desses blocos, eles ainda são muito importantes, eles ainda desempenham um papel decisivo nas relações internacionais. E no caso da América Latina, esses blocos são uma marca importante da política externa na América Latina. Quase todo país da América Latina está envolvido em algum bloco. Blocos com níveis diferentes de organização, de comprometimento, com objetivos diferentes, mas quase todo país da América Latina está em algum bloco.
O Mercosul é o que a gente ouve falar mais porque é o que nós estamos, mas existem outros blocos econômicos na América Latina, e não só na América do Sul, na América Latina de um modo geral, na América Central, na América do Norte, existem outros blocos econômicos. E esses blocos, eles são extremamente importantes, porque eles são vistos na América Latina como uma forma de juntar forças, de reunidos esses países terem peso maior nas negociações internacionais, ou no cenário político e econômico internacional. Do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, pertencer a um bloco é um ato soberano do Estado. Então, por mais que a gente fale em blocos econômicos e do papel que os blocos econômicos desempenham, o Estado não deixou de ser necessário com a formação dos blocos. Então, aquela previsão neoliberal do final do século XX de que gradativamente os Estados deixariam de ser necessários, nos blocos econômicos isso não se efetiva, porque pertencer a um bloco econômico é uma decisão do Estado. O Estado decide pertencer ao bloco econômico, assim como o Estado decide sair do bloco econômico, como foi o caso da Inglaterra. Então o Estado ele ainda é necessário. O bloco econômico é uma união de Estados. Então, para que os blocos econômicos existam, os Estados precisam existir. Então você ainda tem a necessidade do Estado, o Estado ainda é um núcleo, ainda é um ator importante no cenário internacional. Que muita gente achava assim, com a formação dos blocos econômicos, os Estados vão ser diluídos. Né? De novo, o exemplo talvez seja o mais marcante, que é o da União Europeia. A União Europeia tem um parlamento europeu. A União Europeia tem um parlamento que cria leis para a União Europeia. É um parlamento supranacional. Então muita gente imaginava assim, daqui a pouco a União Europeia vai deixar, os países da União Europeia vão deixar de eleger seus próprios deputados, seus próprios presidentes ou primeiros ministros, para ter só um parlamento europeu e um primeiro-ministro europeu que vai unificar tudo. Não, isso não aconteceu e não há perspectiva de que isso aconteça. Existe um parlamento europeu para se tomar decisões conjuntas, mas ainda existe autonomia de cada Estado. Então, de novo, os blocos econômicos, eles não estão dissolvendo o papel dos Estados. Pelo contrário, eles precisam dos Estados para continuar existindo. Claro que existe o risco da perda de autonomia e soberania de alguns países, principalmente quando você tem diferenças econômicas muito grandes. No caso da União Europeia, um país como a Grécia, que é um país economicamente muito frágil, para ter apoio do restante da União Europeia, ele acaba tendo que tomar decisões conforme os outros países mandam. Então, as orientações que vêm dos outros países têm que ser seguidas pela Grécia. Isso faz com que a Grécia perca um pouco de autonomia. Isso faz com que cresçam movimentos nacionalistas dentro da Grécia contrários à União Europeia, porque eles acham que a União Europeia está interferindo dentro do país, está tirando a autonomia da Grécia. Então isso faz surgir um sentimento nacionalista, isso faz surgir um sentimento, às vezes, xenofóbico, né, de aversão ao bloco econômico. Mas é aquela coisa, né? Você entrou no bloco econômico, você tem que concordar com as regras do bloco, né? Você não foi obrigado a entrar. Se você entra porque você acha que vai trazer benefícios, você tem que aceitar as regras também. Então fica esse jogo. O bloco econômico ele precisa dos estados, mas ele sempre está naquela situação, né? Sempre corre o risco de algum estado que pertence ao bloco perder um pouco de autonomia. Então tem que se buscar esse equilíbrio. Do ponto de vista econômico, a união dos blocos pode acontecer em diferentes níveis de intensidade. Então pode ser uma integração total, pode ser uma integração parcial, pode ser uma integração só em alguns pontos. Então a gente vai ver alguns tipos de integração entre países, vocês vão ver que existem níveis diferentes. Pode ser uma integração tão grande que dá a impressão que é tudo um país só. Ou pode ser uma integração mínima só com alguns pontos em comum para fortalecer algumas questões desses países que resolveram se unir. E esses blocos, eles acabam tendo como consequência principal a redução, em alguns casos totalmente, em outros casos parcialmente, de barreiras econômicas entre países. Então, por exemplo, no Mercosul você tem livre circulação de pessoas. Qualquer cidadão do Mercosul pode circular pelos países do Mercosul, não pode fixar residência em outro país do Mercosul. Para fixar residência aí precisa de um processo específico, mas se você é cidadão do Mercosul, com seu documento de identidade, você pode circular por todos os países do Mercosul, você não precisa apresentar um passaporte, basta o seu documento de identidade. Na União Europeia,
O nível de integração é maior. Qualquer cidadão da União Europeia tem direito de viver e trabalhar em qualquer país da União Europeia. Então, antes do Brexit, um cidadão inglês podia morar e trabalhar na Alemanha. Ele não precisava passar por um processo de imigração, não precisava de autorização. Bastava ele querer. Se ele quisesse ir para a Alemanha, morar na Alemanha, trabalhar na Alemanha, ele podia. Agora, com o Brexit, não pode mais. Ele tem que passar por um processo de imigração, ele tem que ter uma documentação que o autorize a imigrar para a Alemanha, e a mesma coisa um alemão se for para a Inglaterra. Então, isso foi um dos problemas do Brexit. Muitos ingleses que moravam e trabalhavam em outros países, e muitos cidadãos de outros países da União Europeia que moravam e trabalhavam na Inglaterra se viram prejudicados com a saída da Inglaterra da União Europeia. Então, dentro da União Europeia, você pode circular, você pode trabalhar, você pode morar em outros países, porque você é um cidadão da União Europeia. Um exemplo interessante de como isso se dá é no futebol. Na Europa, existem regras para que os clubes de futebol europeus não contratem um número excessivo de estrangeiros para incentivar a formar jogadores na Europa, porque senão ninguém mais joga futebol na Europa, eles só vão contratar jogadores sul-americanos, africanos, asiáticos. Então, limita-se a quantidade de estrangeiros. Mas se o clube é de um país da União Europeia, não entra na conta de estrangeiros jogadores de outros países da União Europeia. Então, um clube italiano, por exemplo, quando ele contrata um jogador português, esse jogador português não é contado como estrangeiro, porque pelas leis da União Europeia, um português pode morar e trabalhar na Itália, ele não pode ter limites. Então, se um clube italiano contrata um jogador português, um jogador alemão, um jogador espanhol, um jogador francês, é como se eles fossem do mesmo país, porque são todos da União Europeia, eles têm direito de trabalhar, viver, se locomover como se fossem cidadãos daquele mesmo país. Então, só entra na conta dos estrangeiros aqueles que vêm de fora da União Europeia, ok? Então, aqui são os níveis ou etapas do processo de integração econômica. Então, aqui a gente tem 4 etapas ou 4 níveis de integração, do mais simples ao mais complexo, uma integração mais pontual até uma integração quase completa. Então, o primeiro nível, ou primeira etapa, é a área ou zona de livre comércio, que a gente identifica com as siglas ZLC, né? Zona de Livre Comércio. O que é uma zona de livre comércio? É uma região em que os países que fazem parte desse bloco, que formam uma zona de livre comércio, eles estabelecem uma tarifa zero entre os países membros. Ou seja, produtos desses países não cobram impostos como se fossem produtos estrangeiros. Exemplo, digamos que o Brasil faça parte de uma zona de livre comércio. E essa zona de livre comércio o Brasil forma junto com a Argentina, vamos supor. Então, numa zona de livre comércio, os produtos brasileiros não pagam impostos para entrar na Argentina e produtos argentinos não pagam impostos para entrar no Brasil. Agora, produtos que venham, por exemplo, da África do Sul. A África do Sul não faz parte da ZLC, então os produtos da África do Sul pagam impostos para entrar no Brasil e para entrar na Argentina, por exemplo. Então, é um exemplo, tá? O Mercosul funciona diferente disso, tá? Depois a gente vai falar especificamente do Mercosul. O Mercosul é mais complexo. Então você elimina barreiras entre produtos. Então você elimina barreiras do comércio recíproco, ou seja, eu não pago impostos para colocar os meus produtos naquele país, aquele país não paga impostos para colocar os produtos no meu país. Então, os países que fazem parte dessa zona, eles têm um acordo entre si. Isso pode valer para qualquer produto ou pode valer para produtos específicos. Eles podem determinar, olha, a gente não vai cobrar impostos desses produtos aqui, mas outros produtos nós vamos cobrar impostos. Ou, para países da zona de livre comércio, a gente vai cobrar impostos bem pequenininhos, não vai zerar, mas vai cobrar impostos bem pequenininhos, e para outros países são outras questões. Então, na zona de livre comércio, os países que fazem parte desse bloco, eles têm acordos para zerar ou baixar completamente os impostos de alguns produtos, ou de todos os produtos, entre eles. Mas cada um é livre para negociar os seus acordos com países de fora do bloco. Então, de novo, o exemplo. Faz de conta que Brasil e Argentina estão numa ZLC. Entre Brasil e Argentina, existe um acordo para que determinados produtos não paguem impostos de importação e exportação. Então, entre Brasil e Argentina, determinados produtos transitam livremente. Agora, se o Brasil quiser fazer uma negociação com os Estados Unidos, que não faz parte dessa ZLC hipotética que a gente está usando como exemplo, se o Brasil quiser fazer um acordo com os Estados Unidos, esse acordo entre Brasil e Estados Unidos não tem nada a ver com a Argentina. Então o Brasil pode ter um acordo independente do que seu parceiro de ZLC pense.
Então os países, numa ZLC, os países têm acordos entre eles, mas com os países de fora da ZLC é cada um por si. Exemplos de zona de livre comércio. O NAFTA que inclui os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Então eles têm uma série de medidas para que os produtos circulem entre esses países, mas cada país é independente para fazer suas políticas com outros países. Então, entre México, Estados Unidos e Canadá, existem acordos em comum sobre tarifas e circulação de mercadorias dentro desses países, mas se o México, por exemplo, quiser fazer um acordo com o Brasil e o Canadá não quiser fazer um acordo com o Brasil, cada um por si. O México pode fazer acordo com o Brasil e o Canadá não. Outro exemplo é a ALAUC. A gente vai falar dessa ALAUC depois, mas a ALAUC foi um bloco econômico de países latino-americanos que não foi muito para frente. Ela existiu antes do Mercosul, não foi muito para frente. Hoje em dia é mais uma coisa simbólica do que propriamente efetiva. Depois da zona de livre comércio, a gente tem o que chamamos de união aduaneira. O que é uma união aduaneira? É igual aos LC, só que os países, além de trabalharem entre eles, de terem acordos entre eles, eles também se juntam para fazer acordos com países estrangeiros. Então, esse é o caso foi o caso da Zollverein, que é o que eu citei para vocês, de um bloco econômico do século XIX. A Zollverein era uma federação de estados germânicos que existiu no século XIX. Eram vários países na região que hoje é a Alemanha, eram vários reinos que se juntaram, formaram uma espécie de bloco econômico, assim, era uma coisa muito à frente do tempo deles, formaram uma espécie de bloco econômico para que a economia desses países fosse integrada, para que um ajudasse o outro, e eles se juntavam para fazer as negociações com outros países. Algumas décadas depois, a Zollverein virou a Alemanha, deu origem à Alemanha atual. Então, por isso que eu disse que no século XIX isso não era muito comum e quando aconteceu, algum tempo depois virou um país só. Então, foi um processo que iniciou o que viria a ser a Alemanha depois. Outro exemplo de união aduaneira, o que nós vivemos, o Mercosul. O que é o Mercosul? O Mercosul é um bloco, hoje formado por 5 países, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Tem outros países que são países associados e tem outros países que são observadores, mas eu vou falar disso depois. Então, esses 5 países, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, eles têm acordos entre eles e eles também se juntam para fazer acordos com outros países ou outros blocos. Então, recentemente, a gente teve um acordo aí firmado, que ainda está em processo de análise, mas vamos torcer para que dê certo, um acordo entre Mercosul e União Europeia. Não é um acordo independente do Brasil com a União Europeia, ou da Argentina com a União Europeia, ou do Uruguai, enfim. É um bloco. O Mercosul negociando com a União Europeia. Então, na união aduaneira, o bloco negocia em conjunto. Na zona de livre comércio, é um acordo entre países, mas com quem é fora do bloco, cada país negocia de forma individual. Na união aduaneira, há um acordo entre países e esses países se juntam para negociar em conjunto com os países de fora do bloco ou com outros blocos. Então, dentro do bloco, ZLC ou união aduaneira é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que na ZLC, a relação com países de fora do bloco é independente, na união aduaneira, a relação com países de fora do bloco é em bloco também. Um passo além da união aduaneira é o mercado comum. O mercado comum, ele tem livre circulação de fatores de produção. O que são fatores de produção? Mão de obra, capitais, insumos, matéria-prima, etc. Então, livre circulação do que é utilizado para produzir. O exemplo mais importante de mercado comum foi a Comunidade Econômica Europeia, que deu origem ao Mercado Comum Europeu. A Comunidade Econômica Europeia nasceu em 1957. E a Comunidade Econômica Europeia é o embrião do que viria a ser a União Europeia. Então, o que era o mercado comum europeu? Então, dentro da Europa, mão de obra podia circular. Então, os trabalhadores tinham o direito de trabalhar em outros países do bloco, não eram considerados estrangeiros. Capital, investimentos podia circular sem impostos sobre isso. Matéria-prima, insumos para produção poderiam circular sem barreiras alfandegárias. Então, você permite uma circulação maior de mercadorias. Isso é um passo além da união aduaneira, porque a união aduaneira você tem redução de impostos, ou você zera impostos em alguns casos, ou em todos os casos, mas no mercado comum isso dá um passo além.
Além da questão dos impostos e das mercadorias, você tem circulação de mão de obra, de capitais, de matéria-prima e assim por diante. E o último passo no processo de integração, que seria a integração quase total, é a união econômica ou união monetária. Na união econômica, a gente tem um mercado com plena unificação das políticas monetárias e fiscais, ou seja, você cria uma moeda única para esse bloco, você cria um sistema de tributação único ou que tem uma mesma lógica, de repente os impostos são diferentes de um país para o outro, mas que tem uma mesma lógica, e você tem uma integração quase total entre os países. Exemplo, a União Europeia. Então, na União Europeia, você tem uma única moeda para toda a União Europeia, você tem... As políticas monetárias são definidas em conjunto, as políticas fiscais são definidas em conjunto, e além disso, mão de obra circula livremente, capitais circulam livremente, insumos circulam livremente, assim por diante. Então, do ponto de vista econômico, é como se não houvesse fronteiras dentro da União Europeia. Então, isso é a união econômica, é o nível mais alto de integração econômica entre países. Então, vocês percebem que o Mercosul e a União Europeia são blocos, os dois, importantes os dois, mas têm níveis de integração bem diferentes. O nível de integração do Mercosul é muito menor do que o nível de integração da União Europeia. Isso é bom ou ruim? Depende. Vamos falar especificamente do Mercosul agora. Primeiro, o que veio antes do Mercosul. A história da integração da América Latina é bem interessante porque ela praticamente remonta à época que a América Latina estava se unificando. Aliás, se tornando independentes. Os países da América Latina estavam se consolidando como país independente. Então, se a gente volta lá para o século XIX, a gente vai encontrar um documento escrito por Simão Bolívar, um dos libertadores da América, né, responsável pelos processos de independência da Venezuela, da Bolívia, da Colômbia, de alguns territórios da América Central, enfim. Simão Bolívar escreve a Carta de Jamaica. O Simão Bolívar, ele acreditava muito que a América Latina, ou pelo menos a América Hispânica, o Brasil ele meio que excluía dos planos dele, porque o Brasil era uma coisa diferente, o Brasil era colonizado por Portugal e quando se tornou independente virou um império. Então Bolívar olhava para o Brasil meio torto, o Brasil era uma coisa esquisita na América Latina. Então, se não toda a América Latina, mas pelo menos a América Latina de língua espanhola, né, a América Hispânica, ele achava que devia se unificar. Tem gente que diz que ele queria formar um grande paísão do México até o sul da Argentina, assim, um país só, uma coisa só. Não era exatamente isso que ele queria, mas ele queria que a América Latina formasse uma confederação, que os vários países da América Latina, mais precisamente da América Espanhola, formassem uma confederação. Um bloco que se unisse, que se integrasse, que tivesse políticas em comum para conseguir falar de igual para igual com os Estados Unidos, com a Europa, principalmente com a Europa. Então o objetivo dele era fortalecer esses países se uniriam, se fortaleceriam para evitar uma reconquista europeia ou uma subordinação econômica em relação à Europa. Claro que isso não deu certo, as lideranças da América Latina tinham muitas rivalidades entre elas, então não dava para unir todos os países numa grande confederação. Mesmo assim, essa ideia de que juntos nós somos fortes o suficiente para falar de igual para igual com a Europa e principalmente com os Estados Unidos, a partir do século XX o foco são os Estados Unidos, essa ideia permanece até a criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a tal da ALAUC, em 1960. A Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que inclui o Brasil, inclui vários países da América Latina, América do Sul, chega até o México, que fez parte da ALAUC, e ela tinha a ideia de que esses países juntos, com uma certa integração econômica, poderiam negociar de igual para igual com a Europa e com os Estados Unidos. Só que essa associação não vai muito para frente, e depois ela é substituída pela Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD. A ALAD, ela existe ainda hoje, mas ela é mais formal, assim. Existe a Associação Latino-Americana de Integração, mas na prática ela não faz nada. Tanto que surgiu o Mercosul depois e outros blocos econômicos. Ela mais está no papel do que na prática. E pelo mapinha ali do lado direito, vocês veem que ela pega a América do Sul inteira, um pedaço da América Central, inclui Cuba, inclui o México. Mas na prática ela não tem nenhuma... Como é que eu posso dizer? Ela não tem nenhuma ação concreta. É uma coisa mais simbólica, que surgiu na década de 80.
no lugar da ALAUC. Então, essa ideia de que os países latino-americanos tinham que se integrar, ela vem desde a época das independências. Eles se separaram da Espanha, o Brasil se separou de Portugal, e desde então eles já pensam sobre a possibilidade de ter uma integração regional. Pois bem, na década de 80, depois da ALADI, Brasil e Argentina estavam passando por processos de redemocratização. Tanto o Brasil quanto a Argentina, na década de 80, estavam saindo de ditaduras militares, estavam voltando a ter governos civis e governos democráticos. E nesse contexto de reconstrução da democracia, Brasil e Argentina resgataram a ideia de construir políticas de integração regional. A ALAUC, entre outros motivos, não foi para frente, porque ela surge numa época, década de 60, que a América Latina, vários países da América Latina estão se transformando em ditaduras, e ditaduras nacionalistas. E o nacionalismo não vê com muito bons olhos a formação de blocos econômicos. Então essas ideias foram colocadas meio de lado. Com o fim das ditaduras militares, com os processos de redemocratização, essa ideia de construir uma política de integração regional volta a ser colocada sobre a mesa. E Brasil e Argentina levam isso muito a sério na década de 80 e retomam as negociações. Em seguida, logo em seguida, Paraguai e Uruguai também se unem a esse processo, se unem a Brasil e Argentina e começam a pensar, a planejar a formação de um bloco econômico. A formação de um bloco econômico que fortaleça a economia desses países, que estão aí em processo de reconstrução democrática. Até que em 1991 é assinado o Tratado de Assunção. E o Tratado de Assunção é o documento que cria o Mercado Comum do Sul. Mercado Comum do Sul, cuja abreviação é Mercosul, cuja bandeira está ali colocada do lado direito da imagem aí de vocês. Então, em 1991 é criado oficialmente o Mercosul. Então, o Mercosul originalmente é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. É uma iniciativa, primeiro, parte de Brasil e Argentina, que são as duas principais lideranças da América do Sul, as duas economias mais fortes da América do Sul, recebem o reforço de Paraguai e Uruguai e permanecem assim como esses 4 países até que em 2012, graças à proximidade do governo Chávez na Venezuela com o governo Lula no Brasil, em 2012 a Venezuela é integrado ao Mercosul, se torna o 5º país membro oficial do Mercosul. O Mercosul também tem, além dos países membros, que são os que fazem parte de fato do Mercosul, que tem que seguir todas as regras do Mercosul, de livre circulação de pessoas, de diminuição de impostos, etc, etc. O Mercosul também tem os Estados Associados. O que são os Estados Associados? Estados Associados são países que têm acordos com o Mercosul, que seguem algumas regras do Mercosul, mas não integram de fato o Mercosul. É como se eles fossem assim como que eu posso dizer? Um parceiro do Mercosul. Ele não é um membro oficial, mas é um parceiro. Ele tem alguns acordos com o Mercosul. Quais são os países associados? Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Então esses países têm alguns acordos com o Mercosul, tem país que tem acordo de livre circulação de cidadãos, tem país que tem acordo no que diz respeito a impostos, a tarifas, a transações comerciais. Então esses países têm acordos com o Mercosul, acordos com o bloco. E o Mercosul também tem 2 estados observadores. O que são estados observadores? São os países que estão olhando o Mercosul para ver se vale a pena entrar. Então eles estão vendo o desenvolvimento do Mercosul, estão vendo como o Mercosul está se comportando, para que daqui a pouco eles se tornem ou estados associados ou membros do Mercosul. Então os estados observadores são México e Nova Zelândia. Bem interessante isso. O México está na América do Norte, nem faz parte da América do Sul, mas gostaria de se integrar ao Mercosul, né? Está observando para ver se vale a pena. E o caso mais curioso é a Nova Zelândia, porque nem na América tá na Oceania, tá literalmente do outro lado do mundo. Mas para a Nova Zelândia pode ser interessante fazer parte do bloco. Então ela está como estado observador, analisando para ver se vale a pena entrar no bloco ou não. Como que é a estrutura do Mercosul? Como que o Mercosul ele funciona? Agora é uma parte bem burocrática, dificilmente eu vou perguntar isso numa prova, mas é só para vocês entenderem. Esse primeiro conceito aqui é interessante. O Mercosul ele é essencialmente intergovernamental. O que é intergovernamental? Não tem um governo acima dos governos do Mercosul. Né? Então as medidas precisam ser aprovadas dentro de cada Estado membro. Então os presidentes, digamos, do Mercosul se reúnem para tomar uma decisão e eles levam essas decisões para os seus países.
Então, os parlamentos de cada país precisam aprovar as decisões do Mercosul. Então ele é intergovernamental. Cada país precisa aprovar, todos os países aprovando, a medida passa a valer. Não tem um organismo acima. Então, ele é intergovernamental, portanto, ele não tem organismos supranacionais. O que é um organismo supranacional? É o organismo que está acima dos países. A União Europeia, por exemplo, tem o Parlamento Europeu. Então, o que é decidido no Parlamento Europeu vale para todos os países membros da União Europeia. Então, o que é decidido no Parlamento Europeu vale para todo mundo. Não tem que ser aprovado em cada país, vale para todo mundo. Já no Mercosul isso não existe. Então, tudo tem que ser decidido em conjunto por todos os países têm que aprovar. E como que é a estrutura? O que governa o Mercosul? A estrutura do Mercosul é definida pelo Protocolo de Ouro Preto, documento assinado em 1994. E vocês vão perceber que existe uma preponderância econômica no Mercosul. O Mercosul é um bloco essencialmente econômico. E por que essa ênfase no econômico? Percebam os órgãos que fazem parte do Mercosul. Primeiro, Conselho do Mercado Comum, que é o CMC. Ele é responsável pela condução política do acordo, condução política dos acordos que formam o Mercosul, e ele é formado por ministros das relações exteriores e ministros da economia dos países membros. E os documentos que pronunciam, os documentos através dos quais o Conselho do Mercado Comum se pronuncia são chamados de decisões. Então, os documentos emitidos pelo Conselho do Mercado Comum são chamados de decisões. Como é decisão, é definitivo. O que o Conselho do Mercado Comum coloca está estabelecido para o Mercosul. Lembrando que tem que passar pelos governos de cada país. Então, o Conselho do Mercado Comum não é um órgão independente que toma decisão e todo mundo tem que seguir. O Conselho do Mercado Comum já leva o que foi aprovado ou não pelos países para discutir e estabelecer algo comum para todos os países. Então, os documentos emitidos por ele são decisões. Abaixo do Conselho do Mercado Comum, a gente tem o Grupo Mercado Comum, GMC. Ele é responsável por fixar programas de trabalho e negociações com terceiros. Então, o GMC é o que vai cuidar das relações do Mercosul com os países que não são do Mercosul, ou com os blocos que não são o Mercosul. Ele é formado também pelos ministros de Relações Exteriores e também pelos ministros da Economia. Então, percebam, ministros de Relações Exteriores faz todo sentido, porque você está falando de negociações com outros países, você está falando de diplomacia. Então, tanto o CMC quanto o GMC ter ministros de Relações Exteriores faz todo sentido, São os caras responsáveis pela diplomacia. Mas notem que os ministros da Economia também fazem parte desses dois conselhos, que são os mais importantes. Então, o Mercosul ele é um bloco eminentemente econômico, tudo bem? Então, os ministros da Economia são os atores principais do Mercosul. E além dos ministros da Economia, no caso do GMC, os bancos centrais dos países. Todo país tem um banco central, que é responsável pelas políticas monetárias. Então, os presidentes dos bancos centrais, ou a pessoa que tem o cargo mais alto no Banco Central, no Brasil, o cargo mais alto é o cargo de presidente do Banco Central. Tem país que é diretor-geral, tem país, enfim, que o nome é diferente, mas o cara que manda no Banco Central dos países do Mercosul faz parte desse Grupo Mercado Comum. E os documentos emitidos pelo Grupo Mercado Comum são as resoluções. Resolução nós resolvemos isso. É como se dissesse assim, a gente acha que tem que ser adotada essa medida. Que aí o Conselho Mercado Comum vai tomar a decisão se vai adotar essa medida ou não. E um órgão abaixo é a Comissão de Comércio Mercosul, a CCM. O que é a Comissão de Comércio Mercosul? É um órgão técnico que dá apoio ao GMC. Então, a Comissão de Comércio Mercosul é formada por vários especialistas, economistas, políticos, enfim. A galera que vai analisar os dados, a galera que vai dar subsídios, que vai dar as informações para as instâncias superiores tomarem as decisões. E ele vai se pronunciar por meio de diretivas. O que é diretiva? Apontamentos. Olha, a situação é essa. Tomem a decisão com base nessas informações. Então, é um órgão técnico, a Comissão de Comércio Mercosul. Então, de novo, percebam, o que é principal no Mercosul, o foco no Mercosul é a integração econômica. A gente está falando do ponto de vista econômico. Claro que a integração política, a integração cultural, a integração social, ela acaba se dando também, mas a razão de ser do Mercosul, o principal objetivo do Mercosul é a integração econômica. Esse é o motivo da existência dele e é isso que baseia os órgãos que formam o Mercosul.
A sua estrutura de comando, a sua estrutura de organização privilegia os agentes econômicos, privilegia os responsáveis pela economia dos países membros e que acabam sendo também os responsáveis pela economia do bloco como um todo. Tudo bem? Então, nesse vídeo aqui a gente falou de integração regional, especificamos o Mercosul. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando de integração, de reações à integração, à globalização, críticas, possibilidades, e vamos seguir aí falando sobre o momento que nós vivemos hoje. Afinal de contas, a globalização é possível, não é possível? Ela é possível ser bem feita, ela só é possível se for mal feita? E aí, o que nós faremos daqui para frente? Até mais.